Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 9º ano. Ela está no bloco 3 e aula 13. Aqui nós vamos identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. E também reconhecer figuras semelhantes. Os objetivos dessa videoaula são 4. Estudar as figuras planas e espaciais, entender o processo de planificação de um sólido, estudar as figuras semelhantes e resolver alguns problemas. Para começar, vamos entender a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial, para não ter mais confusão. Eu trago aqui um exemplo bem simples para nós entendermos essa diferença. Eu tenho aqui um quadrado e tenho aqui um cubo. Agora imagine um plano como se fosse um tampo de uma mesa. E eu vou colocar sobre esse plano essas duas figuras, o quadrado e o cubo. Tá aí. Como se eu fosse colocar as figuras em cima do tampo da mesa. Perceba que o cubo está ocupando uma região acima do tampo da mesa, ou seja, partes ou praticamente todo o cubo está na região superior à mesa, ou seja, está no espaço. Essa região acima do plano chamamos de espaço. Por isso que o cubo é uma figura espacial. Todas as formas geométricas que conseguem se projetar acima do plano, ou seja, se projetar no espaço, elas são chamadas figuras espaciais. Já o quadrado, perceba que ele está totalmente contido no plano. Ele está totalmente contido no plano. Por isso que o quadrado é uma figura chamada plana. Todas as figuras que, assim como o quadrado, estão totalmente contidas em um plano, são chamadas de figuras planas. Entre as figuras planas, eu trago aqui, por exemplo, o quadrado, como já vimos, o triângulo, o retângulo, o círculo. As figuras planas nós podemos dividi-las em algumas, digamos, categorias, ou dar a elas umas classificações. Uma delas é chamada de polígonos. As figuras planas chamadas de polígonos são aquelas que possuem linhas retas em seus lados, ou seja, são aquelas formadas por linhas retas, como é o caso do quadrado, do triângulo, do retângulo e tantas outras. E as figuras planas que não são polígonos são aquelas formadas por linhas curvas, como é o caso do círculo, que ele é praticamente uma linha curva circular, né? Entre as figuras espaciais, nós temos aqui o cubo, o paralelepípedo, a pirâmide, o cilindro, a esfera, o cone e tantas outras que existem. Nós também podemos classificá-las, né, em grupos, né? Um desses grupos são chamados de poliedros. Os poliedros são as figuras espaciais que possuem superfícies planas. Perceba que cada superfície destas aqui do cubo, do paralelepípedo, da pirâmide, são planas. Então, as figuras espaciais que possuem faces planas são chamadas de poliedros. Aquelas que possuem superfícies curvas, ou seja, faces curvas, não são os poliedros, né? Também chamados de corpos redondos, ok? Para ser poliedros, as superfícies têm que ser planas. Caso a sua superfície seja curva, ela não é, ou essa figura espacial não é um poliedro, ok? Vamos agora entender um pouquinho sobre planificação. A planificação ela ocorre basicamente de poliedros. E ela acontece quando a gente consegue planificar a sua superfície. Como se fosse aquele efeito que a gente faz ao abrir uma caixa de papelão, uma caixa de sapatos, ao deixar ela totalmente aberta, chamamos de plana, ok? Bem, neste vídeo, nós podemos ver
uma animação com algumas das possíveis planificações do cubo, né? Aqui, ó, a planificação é exatamente esse efeito de pegar o cubo e abri-lo, né? E deixar ele totalmente plano. Vale ressaltar que a planificação pode ser feita com qualquer tipo de poliedro, não necessariamente um cubo. Aqui no exemplo, eu trago a planificação do cubo, mas praticamente todos os poliedros podem ser planificados, né? Cada um vai ter uma planificação diferente. Perceba que o próprio cubo, nós temos várias formas de planificar o cubo, né? E aqui nós já vamos para a 7ª possibilidade de planificar o cubo, né? É curioso saber quantas possibilidades o cubo tem aí de planificar, né? Muitas pessoas imaginam que seria só uma, né? E já se surpreendem ao saber que são bem mais de uma, né? Nós já vamos aqui para a 9ª possibilidade de planificar o cubo. E a 10ª agora, e finalizando, né, com a 11ª possibilidade de planificar o cubo, ou seja, o cubo possui 11 possibilidades de planificação. É isso aí. Bem, vamos resolver alguns probleminhas, continuar aqui com a nossa videoaula. Eu trago aqui o problema da seção Fixando Mais, que está na página 160. É a segunda questão. Diz o seguinte: Sueli utiliza vários tipos de embalagem em sua loja de presentes. No final do ano, ela percebeu que 2 tipos de embalagem haviam sido mais pedidos pelos seus clientes. Sueli desmontou as caixas e apresentou aos seus funcionários. Veja abaixo as planificações dessas embalagens. Então nós temos aqui 2 planificações. Os sólidos geométricos que Sueli obtera a partir dessa planificação são... Bem, já dá para perceber, ó, que nesse aqui nós temos a planificação de uma pirâmide. Ó. Ao fechar esta planificação, nós vamos ter uma pirâmide de base triangular. Então esse aqui, no tom de amarelo, é uma pirâmide. Já esse aqui, ó, ao fecharmos essa planificação, nós vamos ter um prisma pentagonal, ou seja, um prisma que a base é um pentágono. Está bem aqui o desenho do pentágono. E aqui, logicamente, as faces laterais são retângulos. Então, esta outra planificação em tom de rosa, ela é um prisma pentagonal. Então, as 2 planificações, respectivamente, são a de uma pirâmide e a de um prisma pentagonal. A alternativa correta vai ser, então, a letra A. É isso aí. Vamos estudar um pouquinho agora sobre figuras semelhantes. E o que são essas figuras semelhantes, né? 2 figuras são semelhantes quando têm os ângulos correspondentes congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Basicamente, as figuras são semelhantes quando elas possuem a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Está aqui um exemplo. Esses 2 triângulos são semelhantes. Ele possui, logicamente, ângulos correspondentes congruentes, iguais. Ó, o verde é igual ao verde, o azul é igual ao azul e o vermelho é igual ao vermelho. E os lados correspondentes são proporcionais, eles não são exatamente do mesmo tamanho, eles são a mesma proporção. Perceba que o A tem um correspondente proporcional, que é o A', o B tem um correspondente proporcional, que é o B', e o C tem um correspondente proporcional, que é o C'. Com estas figuras semelhantes, nós podemos estabelecer a seguinte relação entre seus lados. Ó. O A dividido pelo A' é a mesma coisa que o B dividido pelo B', que está aqui representado aqui o A dividido pelo A' é igual ao B dividido pelo B', que é igual ao C dividido pelo C', que é igual ao mesmo valor. Esse valor é chamado de razão de semelhança. Então, sabendo que 2 figuras são semelhantes, nós podemos fazer essa brincadeirinha aqui, ó. Não necessariamente com as 3 igualdades, né? Lógico. Então vamos só 2, aquelas que nos forem mais favoráveis na resolução de problemas. Vamos ver aqui um exemplo sobre isso. Eu trago aqui a primeira questão da seção Fixando Mais, que está na página 165. Diz o seguinte: Joana ligou para sua amiga Carmen e elas combinaram de se encontrar na padaria que fica na esquina
da casa de Carmen. Joana chegou atrasada e encontrou sua amiga esperando por ela a um poste. Para que pudesse entrar juntas na padaria, nesse momento Joana percebeu que o poste projetava sobre a calçada uma sombra de 8 metros. E sua amiga, que possui 1,65 m, 1,65 de altura, projetava uma sombra de 1,10 metros, de 1,10 m. Aqui no exemplo nós podemos perceber aqui o que a questão nos informa. Tem um poste, a altura do poste é x, né? E a sombra do poste é 8 metros. E a Joana, né, que tem 1,65 m, a sombra dela é 1,10 m. O problema é saber o seguinte: com base nos dados acima, qual é a altura do poste, qual é o valor de x. Bem, vamos para a solução. Nesse tipo de problema, nós podemos perceber que nós temos dois triângulos. O triângulo formado aqui pelo poste e o triângulo formado pela garota, que é a Joana. E esses triângulos são semelhantes. Então eu consigo estabelecer aquela razão de semelhança. Exatamente, ó, x dividido por esta medida aqui, que é 1,65, ó, mesma altura, ó, altura com altura, os lados correspondentes, ó, x dividido por 1,65 é igual a sombra com sombra, 8 dividido por 1,10. Todas as medidas estão em metros, então está tudo certinho. Altura com altura é igual a sombra com sombra. X dividido por 1,65 é igual a 8 dividido por 1,10. E agora eu vou resolver aqui a regra de 3, multiplicando em cruz. Nós vamos ter 1,10 vezes x igual a 1,65 vezes 8. Já fiz aqui a conta para facilitar, dá 13,2. Agora dividindo, 13,2 dividido por 1,10 ou 1,1, tanto faz. Trazendo essa medida 1,10 para o outro lado dividindo, nós vamos ter o resultado igual a 12. Já fiz essa continha aqui para facilitar e agilizar o procedimento. Então 13,2 dividido por 1,10 ou 1,1, tanto faz esse zero aqui, dá como resposta 12, ou seja, a altura do poste é 12 metros. 12 metros, resolvido o probleminha com uma semelhança de figuras, semelhança no caso de triângulos. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje nós estudamos as figuras planas e espaciais, entendemos o processo de planificação de um sólido, estudamos as figuras semelhantes e resolvemos alguns problemas. Valeu para aqueles que estão conosco aqui nessa videoaula. Continue resolvendo os problemas do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima. Falou!